Olá, leitores da Lendo Livros! Vamos conhecer um dos famosos contos dos irmãos Grimm. Estas fábulas infantis que ganharam notoriedade mundial. Jacob e Wilhelm são alemães e buscaram registrar essas histórias do folclore europeu como uma forma de documentar e imortalizar os saberes de seu povo. O Pássaro Dourado, dos irmãos Grimm. Certo rei tinha um belo jardim, no qual havia uma árvore que dava maçãs douradas. As maçãs sempre eram contadas, e quando chegou a época em que começaram a madurar, notou-se que a cada noite uma desaparecia. O rei ficou muito zangado e ordenou que o jardineiro passasse a noite em vigília debaixo da macieira. Este mandou o filho mais velho cumprir a função. Mas por volta das 12 horas, o rapaz pegou no sono e pela manhã outra maçã havia sumido. Então o segundo filho foi enviado para vigiar, e à meia-noite ele também adormeceu, e pela manhã outra maçã havia sido levada. O terceiro filho se ofereceu para ficar de guarda, mas a princípio o jardineiro não quis permitir, por medo de que algo de mal lhe acontecesse. Depois, finalmente cedeu e o garoto se deitou debaixo da árvore para observar. Quando o relógio marcou 12 horas, ele ouviu um farfalhar e um pássaro de ouro puro surgiu voando. Quando o bicho estava bicando uma das maçãs, o filho do jardineiro levantou-se prontamente e atirou uma flecha em sua direção. Porém, a flecha não feriu o pássaro, apenas arrancou uma pena de ouro de seu rabo. Então o animal voou para longe. A pena de ouro foi levada ao rei pela manhã e todo o conselho foi convocado. Todos concordaram que ela valia mais que toda a riqueza do reino. Mas o rei disse: "Uma única pena não tem serventia alguma. Preciso ter o pássaro todo." Então, o filho mais velho do jardineiro partiu, achando que seria bastante fácil encontrar o pássaro dourado. E quando ainda havia caminhado bem pouco, chegou a um bosque, onde avistou uma raposa sentada. Ele sacou uma flecha e se preparou para atirá-la. Então a raposa disse: "Não atire em mim, pois lhe darei um bom conselho. Sei qual é sua missão. Você quer encontrar o pássaro dourado. Você chegará a um vilarejo pela noite e verá duas hospedarias, uma diante da outra. Uma delas é aparência agradável e bela. Não entre nela. Passe a noite na outra, embora possa parecer bastante humilde e devastada." Mas o jovem pensou consigo mesmo: como um animal como este pode saber disso? Então, ele atirou a flecha na raposa, mas errou. E o animal eriçou o rabo para o alto e correu bosque adentro. O rapaz seguiu seu caminho e, pela noite, chegou ao vilarejo onde ficavam as duas hospedarias. Em uma delas havia pessoas cantando, dançando e banqueteando. Mas a outra parecia muito suja e pobre. "Eu seria extremamente tolo", disse ele, "se ficasse naquela pocilga em vez de neste lugar adorável." Então, ele entrou na hospedaria charmosa, comeu e bebeu à vontade, esquecendo-se do pássaro e também de seu país. O tempo passou, e como o filho mais velho não retornou e não houve notícias de seu paradeiro, o segundo filho do jardineiro partiu e o mesmo lhe aconteceu. Ele encontrou a raposa, que lhe deu bom conselho, mas quando chegou às duas hospedarias, seu irmão mais velho estava postado à janela, onde as festividades corriam, e o chamou para entrar. O rapaz não conseguiu resistir à tentação e entrou, esquecendo-se da mesma forma do pássaro dourado e de seu país. O tempo passou novamente, e o filho mais novo também desejou partir pelo mundo selvagem para procurar o pássaro dourado. Mas seu pai não lhe deu ouvidos, por um bom tempo,
pois era muito afeiçoado ao filho e receava que algo de mal também lhe acontecesse e impedisse seu retorno. No entanto, finalmente concordou que ele deveria ir, pois não conseguia se aquietar em casa. Quando chegou ao bosque, encontrou a raposa e ouviu o mesmo bom conselho. Ele, contudo, foi grato à raposa e não tentou lhe tirar a vida, como os irmãos tinham feito. Então a raposa disse: "Sente-se sobre meu rabo e viajará mais rápido." Então ele se sentou e a raposa começou a correr. E adiante deles seguiram mundo afora tão rápido que seus cabelos assoviavam ao vento. Quando chegaram ao vilarejo, o garoto seguiu o conselho da raposa e, sem olhar em volta, seguiu para a hospedaria miserável e lá repousou a noite toda tranquilamente. Pela manhã, a raposa retornou e o encontrou quando estava iniciando sua jornada e disse: "Siga em frente até chegar a um castelo, diante do qual encontrará uma tropa inteira de soldados profundamente adormecidos. Não se preocupe com eles, apenas entre no castelo e siga adiante até chegar a um salão, onde o pássaro dourado está preso em uma gaiola de madeira. Próxima a ela, você verá uma bela gaiola dourada, mas não tente libertar o pássaro da surrada gaiola e colocá-lo na bonita. Caso contrário, você vai se arrepender." Então a raposa eriçou o rabo novamente, o jovem se sentou e os dois partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem ao vento. Diante do portão do castelo, tudo estava como a raposa havia dito. Então o rapaz entrou e encontrou o salão, onde o pássaro dourado estava dependurado em uma gaiola de madeira, e abaixo dela encontrava-se a gaiola dourada. As 3 maçãs de ouro que haviam sido roubadas também estavam por ali. Então o garoto pensou consigo mesmo: seria muito cômico levar um pássaro tão belo nessa gaiola surrada. Então ele abriu a portinhola, pegou o animal e o colocou na gaiola dourada. Mas o pássaro grasniu tão alto que todos os soldados despertaram. O prenderam e o levaram ao rei. Na manhã seguinte, a corte se reuniu para julgá-lo e, depois que tudo foi ouvido, sentenciou à morte, a menos que ele levasse ao rei o cavalo dourado, que podia cavalgar tão rápido quanto o vento. Se o fizesse, o pássaro dourado lhe seria dado. Então ele partiu novamente em sua jornada, suspirando, e em uma imensa desesperança, quando subitamente sua amiga raposa apareceu e disse: "Agora você sabe o que acontece quando não dá ouvidos aos meus conselhos. Eu ainda lhe direi, no entanto, como encontrar o cavalo dourado, se fizer como eu mandar. Deve seguir em frente até chegar ao castelo onde o cavalo está em seu estábulo. Ao lado dele, o cavalariço está deitado em sono profundo e roncando. Leve o cavalo silenciosamente, mas não se esqueça de colocar a sela de couro, gasta, em cima dele, e não a dourada, que também estará por ali." Então o rapaz sentou-se no rabo da raposa e eles partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem ao vento. Tudo correu bem, e o cavalariço estava deitado, roncando com a mão sobre a sela dourada. Mas quando o jovem olhou para o cavalo, pensou que seria uma lástima colocar a sela de couro sobre ele. "Eu lhe darei a sela boa", disse ele. "Tenho certeza de que ele merece." Quando ele pegou a sela dourada, o cavalariço despertou e berrou tão alto que todos os guardas apareceram e o aprisionaram. E pela manhã ele estava novamente diante da corte para ser julgado e foi condenado à morte. Mas foi acordado que, se ele conseguisse levar certa princesa até lá, não seria morto, e o cavalo e o pássaro lhe seriam dados. Ele então seguiu seu caminho muito entristecido, mas a velha raposa apareceu e disse: "Por que você não me ouviu? Se tivesse ouvido, teria ido embora tanto com o pássaro quanto com o cavalo. Entretanto, eu aconselharei mais uma vez. Siga em frente e pela noite chegará a um castelo. À meia-noite a princesa vai para a casa de banhos.
Vá até ela e a beije, e ela permitirá que você a leve embora. Mas tome cuidado para não se apiedar dela e permitir que se despeça dos pais. Então, a raposa eriçou o rabo e eles partiram mundo afora, até seus cabelos assoviarem novamente. Quando chegaram ao castelo, tudo estava como a raposa havia dito, e à meia-noite o jovem encontrou a princesa a caminho da casa de banhos e a beijou. Ela concordou em fugir com ele, mas implorou com muitas lágrimas que permitisse que ela se despedisse do pai. Em um primeiro momento ele recusou, mas ela chorou mais e mais, e caiu aos seus pés até por fim ele ceder. Mas assim que ela chegou à casa dos pais, os guardas acordaram e ele foi preso novamente. Então ele foi levado ao rei, que disse: jamais terá minha filha, a menos que em 8 dias escave o morro que obstrui a visão da minha janela. O morro era tão grande que nem o mundo inteiro conseguiria escavá-lo. E após ele trabalhar por 7 dias e ter tido pouquíssimo progresso, a raposa apareceu novamente. Vá deitar e dormir, eu trabalharei para você. E pela manhã o rapaz acordou e o morro não estava mais lá. Então ele foi alegremente até o rei e contou que não havia mais morro. Ele deveria lhe entregar a princesa. O rei, então, foi obrigado a honrar sua palavra, e lá se foram o jovem e a princesa. Então a raposa apareceu e disse: nós teremos os 3, a princesa, o cavalo e o pássaro. Ah! Exclamou o jovem, isso seria ótimo, mas como conseguirá fazer isso? Se me ouvir, instruiu a raposa, é possível. Quando chegar ao rei e ele perguntar pela bela princesa, deve dizer: aqui está ela. Ele ficará radiante e você montará no cavalo dourado, que eles lhe darão, e estenderá a mão para se despedir deles, mas aperte a mão da princesa por último. Então, coloque-a rapidamente no cavalo atrás de você, bata os esporões no animal e o galope o mais rápido que conseguir. Tudo correu bem. Então a raposa disse: quando chegar ao castelo onde está o pássaro, eu ficarei com a princesa à porta. Você entrará e conversará com o rei. Quando ele vir que é cavalo certo, lhe dará o pássaro. Mas você precisa permanecer montado e dizer que quer vê-lo, para garantir que é o pássaro dourado verdadeiro. E quando tiver na mão, galope para longe. Isso também correu como a raposa havia informado. Eles pegaram o pássaro, a princesa, e montaram novamente no cavalo. Galoparam para dentro de um grande bosque. Então a raposa apareceu e disse: agora me mate, corte minha cabeça e meus pés. Mas o jovem se recusou a fazê-lo. Então a raposa disse: eu lhe darei um bom conselho, mesmo assim. Tome cuidado com 2 coisas. Não resgate ninguém da forca e não se sente à beira de qualquer rio. Então o jovem partiu. Bem, pensou ele, não será difícil seguir esses conselhos. Ele galopou adiante com a princesa até finalmente chegar ao vilarejo onde havia deixado seus 2 irmãos. Lá ouviu um grande tumulto e alvoroço, e quando perguntou qual era o problema, as pessoas contaram: 2 homens serão enforcados. Quando se aproximou, o jovem viu que os 2 homens eram seus irmãos, que haviam se tornado ladrões. Então ele perguntou: não há maneira alguma de salvá-los? Mas as pessoas disseram que não, a menos que ele entregasse todo o seu dinheiro para comprar a liberdade dos criminosos. O jovem não parou de pensar no assunto, apenas pagou o que foi pedido. Assim seus irmãos foram libertados e seguiram com ele na direção da casa. Quando chegaram ao bosque onde havia encontrado a raposa pela primeira vez, estava tão fresco e agradável que os 2 irmãos disseram: vamos nos sentar à beira do rio e descansar um pouco para comer e beber algo. O mais jovem concordou, esquecendo-se do conselho da raposa, e sentou-se à beira do rio. Sem que ele suspeitasse, seus irmãos vieram por trás e o empurraram para a água, levando a princesa, o cavalo e o pássaro, e foram para casa até seu rei e senhor e disseram: conquistamos tudo isso com o nosso trabalho. Houve grande regozijo, mas o cavalo se recusou a comer, o pássaro se recusou a cantar e a princesa não parava de chorar.
O filho mais novo atingiu a base do leito do rio. Por sorte, estava seco, mas seus ossos estavam quase quebrados e a ribanceira era tão íngreme que ele não conseguiu encontrar uma forma de escapar. Então, a velha raposa apareceu mais uma vez e o reprimiu por não seguir seus conselhos. Caso contrário, nada de mal lhe teria acontecido. Mesmo assim, ponderou a raposa, não posso deixar você aqui. Então agarre meu rabo e segure com firmeza. Então o bicho tirou-o de dentro do rio e disse a ele quando já estavam na margem: seus irmãos estão fazendo uma vigília para matar você se o encontrarem no reino. O jovem se vestiu como um homem pobre e entrou secretamente na corte do rei. E mal tinha passado pelas portas quando o cavalo começou a comer, o pássaro começou a cantar, a princesa parou de chorar. Então ele foi até o rei e contou tudo sobre a trapaça de seus irmãos, que foram capturados e punidos. A princesa foi-lhe entregue novamente, e depois da morte do rei, ele herdou o reino. Após muito tempo, ele foi caminhar pelo bosque, e a velha raposa o encontrou e implorou, com os olhos cheios de lágrimas, que ele a matasse e lhe cortasse a cabeça e os pés. Finalmente ele o fez, e, em um instante, a raposa se transformou em um homem, que era, no fim das contas, o irmão da princesa que havia desaparecido há muitos e muitos anos. Fim.